Programa Estudando a Codificação Espírita é o que nós vamos apresentar na sequência. Mas lembrando que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Nós ficamos todo o programa, a gente repete essa abertura. Por quê? Porque muitas vezes o Google informa que observe que tem direitos autorais. Nós não temos interesse em direitos autorais. Não temos nenhum interesse em invadir a privacidade do trabalho de quem quer que seja. O que nós queremos é reunir aqui o melhor acervo possível sobre o Espiritismo para que você encontre no mesmo lugar aquilo que atende às suas necessidades. E aí, a nosso entendimento, estamos prestando um favor aos autores que, de repente, a gente divulga seus trabalhos aqui na página Estação da Luz Espírita, com todas as informações necessárias. Quem produziu, onde produziu, quem transmitiu e etc, etc. Nós queremos divulgar a doutrina espírita. E é por isso que convidamos você para mais esse trabalho. Programa Estudando a Codificação Espírita, o pai e o conscrito do livro Céu e Inferno, apresentação de Alexandre Santos e José Aguilar na web rádio Cristo Consolador de São Paulo. Programa dispensa comentário. Vamos ao programa? Bom dia a todos e todas que nos ouvem, nos assistem, nos acompanham pela web rádio Cristo Consolador. Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, estamos juntos aqui. Eu, Alexandre Santos, o nosso irmão Guilardo Bezerra e a nossa irmã Cristina Albuquerque, que acabou de entrar aqui entre nós. Rapaz, sintonia, né, Alexandre? Se tivesse sido combinado, não teria dado tão certo, né? Você já pensou? Bom dia, Cristina, bom dia, Guilardo. Bom dia. Bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Graças a Deus estamos ótimos, estamos todos aqui, estamos com saúde, mais uma sexta-feira, né, Alexandre? E estamos aqui mais uma vez na web rádio Cristo Consolador. Obrigado, nosso irmão Delcio, pela oportunidade, né? Toda sexta-feira no abre as portas da sua casa, da web rádio Cristo Consolador, para a gente estudar o Espiritismo e aproveitar os exemplos que nos foram dados, né, pela espiritualidade amiga, para que a gente possa aproveitar e melhorar um pouquinho, né? Para a gente chegar lá melhor do que a gente veio. Melhor do que a gente chegou aqui, né? É isso mesmo, Guilherme. Bom dia a todos que nos ouvem e vamos trabalhar, né? Isso. Então, nós vamos dar bom dia a todos aqueles que nos assistem, nos ouvem, nos acompanham pela web rádio Cristo Consolador. Este é o programa Estudando a Codificação Espírita. Na manhã de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos. Aliás, desculpem, do livro O Céu e o Inferno. No seu capítulo, estamos excepcionalmente estudando o capítulo 5, né, da segunda parte, porque estamos prestando aqui a nossa solidariedade à causa, né, do mês. Né? Nós estamos no Setembro Amarelo, e no Setembro Amarelo é o momento da gente falar, conscientizar sobre a prática do suicídio. E nós estamos falando, né, nada melhor do que falar do tema, né, trazendo os exemplos dos nossos irmãos suicidas que o próprio Kardec catalogou, para a gente poder refletir sobre esse ato, refletir sobre as coisas, né, que muitas vezes acontecem com as pessoas no mundo. Então, meus irmãos e irmãs, nós vamos aqui fazer uma leitura preparatória. Essa leitura preparatória é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a lição é a lição de número 132, chamada Vigilância.
Sim. É retirado um pequeno trecho do Evangelho de Mateus, onde ele nos retrata uma fala de Jesus, em que Jesus nos diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 42. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação da vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde das colaborações de sentinelas. Pois é, meus irmãos e irmãs, essa é a mensagem que nos vem: vigilância. Vigiar. Vigiar é sempre preciso, né? A vigilância diante das coisas que são divinas. Né? A nós que nos foi dado a oportunidade maravilhosa de conhecer um pouco a doutrina espírita, cabe-nos vigiar para que ela não seja assaltada por mentes que muitas vezes querem desfazer no mundo o trabalho do bem, né? Então, a nossa missão, como ele diz, é sermos os sentinelas do Cristo, né? Os sentinelas do Cristo, para que a gente cuide, para que o trabalho do bem, né, possa avançar sobre todo o mal que ainda existe na Terra. A nossa missão, muitas vezes, na vida cotidiana, no trabalho religioso, em qualquer campo que estejamos, né, inseridos no momento, ou no lar, ou fora dele, né, no mundo da sociedade civil, nós somos chamados o tempo inteiro a praticar o bem e a sermos as sentinelas do bem. Né? E assim a gente vai fazendo com que o bem avance sempre neste mundo que está em constante transformação e evolução, e que o mal possa, aos poucos, ir se transformando no bem que a gente espera que ele, né, seja nesse mundo tão importante para o nosso crescimento e evolução espiritual. Então, meus irmãos e irmãs, essa é a missão inicial. Nós vamos chamar nesse momento o nosso irmão Guilardo, que vai fazer a nossa prece. Logo em seguida, Cristina vai fazer uma reflexão evangélica para o nosso programa de hoje. Guilardo, é com você, meu irmão.
Ligue seu microfone. É isso, Alexandre. Muito obrigado aí por essas primeiras reflexões, né? Já vai deixando a gente, assim, com os pensamentos voltados para a espiritualidade. É sempre bom o alerta da vigilância, né? Foi dado pelo nosso mestre. E é sempre bom, Alexandre, a gente estar vigilante, agradecendo a Deus pelo dom da vida. Nunca nos esqueçamos de agradecer a Deus pelo dom da vida, apesar de todas as dificuldades que nos são apresentadas. A vida é muito bela, ela foi nos dada por nosso Pai. E sempre agradeçamos a Deus, dizendo: nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz e do amor para sempre. Muito obrigado, meu Pai, pelo dom da vida. Muito obrigado. Assim seja. Então, vamos para o Evangelho dessa manhã. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e eu gostaria de ler 2 trechinhos diferentes. Um está no capítulo 5 e tem o título O Suicídio e a Loucura, e o outro também no capítulo 5, que segue a esse, O Bem e o Mal Sofrer. Então, esse texto, O Suicídio e a Loucura, já foi lido, eu acho que aqui no programa, algumas vezes, em outras situações, mas nesse momento que nós trabalhamos, que nós alertamos sobre o combate, o controle, como se evitar o suicídio, se a gente lesse esse texto todos os dias, eu acho que ainda não seria suficiente. Então, eu vou fazer a leitura de um trechinho desse texto e a gente passa para o seguinte. Então, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas desse mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que, sem ela, o sacudiriam. E no segundo texto, que fala sobre o bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem, esteja sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa, quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente.
porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejais um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo dobrará sobre o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados aflitos, pois pode ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhe falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. É uma mensagem do Espírito Lacordaire, em 1863. Então, meus irmãos, nós estamos nesse período, nesse mês de setembro, onde refletimos sobre o que leva um ser humano, um espírito, a cometer o suicídio. E o Espiritismo é essa luz que vem nos dar uma força, uma coragem, um entendimento sobre as consequências desse ato, sobre o que pode acontecer conosco, com o nosso espírito, após um momento desse, onde se chega ao extremo de atentar contra a própria vida. E ele diz que a vida é sempre cheia de problemas, cheia de aflições, cheia de obstáculos, e estando você no trono, como um rei, vai ter sempre seus compromissos, suas decisões difíceis a tomar, como sobre a palha, como se você não tiver nada. Haverá sempre situações difíceis, mas a coragem, a fé em Deus nos conduzirá e nos dará essa força de vencer as provas, de estar sempre com a esperança de que tudo vai passar e que amanhã será um novo dia. Então, o Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre isso, e que Deus confia tanto em nós que nos dá essa tarefa. Se não confiasse, não teria nos dado. E como o próprio Evangelho diz, Deus não põe um fardo pesado no ombro fraco. Quando ele coloca essa situação, quando ele permite que aconteça, é porque ele sabe que nós temos capacidade, nós podemos vencer. É preciso que a gente tenha calma, se resigne com aquilo que está acontecendo, levante o seu pensamento para o alto e suporte esse momento, porque tudo passa, tudo passa. Quem já esteve e acredito que quase ninguém nesse mundo não deixou de passar por uma muito difícil, no momento que a gente está no fundo do poço, a gente acha que não tem saída, que não tem solução. Mas se nesse momento você orar a Deus, com toda a sua fé, com toda a emanação do seu pensamento, você vê que a resposta vem em seguida e que você até se surpreende com os acontecimentos seguintes. Você diz: eu não vi a saída, mas não sei como isso foi acontecer e ia conseguir resolver a minha situação. Então, o Evangelho reflete que o militar que vai para uma guerra, ele não fica contente de estar lá aguardando ser chamado, porque no retorno, isso não vai lhe trazer nenhuma promoção. Ele quer ir à guerra e batalhar, estar no campo, na luta, porque isso vai lhe trazer as medalhas de honra e de glória. Assim somos nós que devemos encarar a vida dessa mesma forma,
devemos nos preparar para os combates de cada dia, porque estar na tranquilidade, no sossego, na paz, não vai nos trazer crescimento, não vai nos trazer recompensa, não vai nos trazer essa luz que a gente precisa. Então, é na luta, é dando a cara a tapa mesmo aos problemas que aparecem, que a gente consegue. E o Evangelho termina dizendo que depois que você conseguir dominar a impaciência, a cólera, o desespero, você olha para você mesmo e diz: eu fui mais forte, eu venci. E isso é uma recompensa enorme para o espírito. Então, essa é a reflexão do Evangelho para essa manhã, meus irmãos. E vamos à segunda parte. Muito bem, minha irmã Cristina, meu irmão Guilardo. Nós estamos aqui com a participação ativa de vários irmãos nossos, o nosso irmão Francisco Paulo de Azevedo Fernandes. Bom dia a todos, bom dia Casa de Caridade Chico Xavier, bom dia Alexandre, Cristina, Guilardo e Delson. Nossa irmã, que já é uma cadeira cativa entre nós aqui também, ó, nossa irmã Ceissa Mendonça. Bom dia, meus irmãos. Vocês, inclusive, já mandou um comentário aqui interessantíssimo que a gente vai falar sobre ele já, que foi relacionado ao nosso exórdio. Nós estamos aqui também com a presença da nossa irmã Helena Botelho, também cadeira cativa aqui entre nós, nossa irmã Helena. Nossa irmã Graça Cunha, que nos dá bom dia a todos. E olha quem está aqui entre nós também, ó. Gil Teres, bom dia, amigos. Desejo um ótimo programa. Estamos juntos, minha irmã. Participe aqui conosco, faça seus comentários. E também entre nós, a nossa irmã Alexandra Nobre. Bom dia a todos. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Luiz. Então, nós estamos juntos com todos esses nossos irmãos que estão aqui conosco também. Nesse momento, vamos iniciar a segunda parte, minha amiga Cristina, como você muito bem colocou. E hoje já está passando aí na nossa tarja amarela, porque estamos no Setembro Amarelo, falando e refletindo sobre o suicídio. Nós estamos hoje com uma mensagem muito interessante do Livro dos Espíritos, aliás, do livro O Céu e o Inferno, que nos traz a história, né, de meu amigo Guilardo, de um senhor que comete o suicídio e, na verdade, o seu exemplo é importante para que a gente possa falar algumas coisas acerca do suicídio e suas consequências, né? Se a gente vai lá para o capítulo 5 do livro O Céu e o Inferno, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, nós vamos encontrar lá uma história intitulada O Pai e o Conscrito. O Pai e o Conscrito. Certo? Então, eu queria que, nesse momento, a gente fizesse uma pequena leitura, porque Allan Kardec ele vai apresentar esse caso para a gente, e a gente vai utilizar aqui as próprias palavras de Kardec para a gente poder se situar e saber do que se trata. Olha só, O Pai e o Conscrito. No começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte dos seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se a fim de o isentar do mesmo, como filho único de mulher viúva. Um ano mais tarde, foi evocado na Sociedade de Paris a pedido da pessoa que o conhecera. Aliás, de uma pessoa que o conhecera, desejosa de certificar-se de sua sorte no mundo espiritual. Então, essa é a apresentação que Allan Kardec faz para a gente do caso. Então, só para situar os nossos ouvintes, estamos diante de um caso de um pai, né, que se surpreende com o sorteio do seu filho para o serviço militar em meio a uma guerra, e para evitar que o filho fosse para a guerra, como existia uma legislação, né, na época, que dizia que o filho único, né, de uma viúva ficava eximido de ir para o serviço militar, esse pai,
né, resolve se matar para que o filho dele estivesse nessa condição e não fosse para a guerra. Então, nós estamos diante de um suicídio, sim, voluntário, de alguém que deliberadamente, né, desfaz-se da própria vida, né, mas nós estamos diante de alguém que não está se suicidando por um motivo egoístico, né? Ele não tenta, ou por meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina, meu amigo e minha amiga ouvinte, ou por um motivo que seja, vamos dizer assim, de desistência das dificuldades da vida. Não foi nada disso que levou esse pai a suicidar-se. O que levou ele a tirar a própria vida foi a necessidade de, naquele momento, evitar que o filho fosse para uma guerra. Então, nós estamos diante do suicídio que se chama de suicídio altruísta. É o contrário. Ele não é egoísta, ele é altruísta. O que ele queria naquele momento era ajudar o filho, né? Só que tomou uma decisão errada. Pois não, meu amigo Guilardo? Não, só para dizer, Alexandre, que nesse início a gente consegue já responder o comentário, ou fazer um comentário no comentário de nossa irmã Ceissa Mendonça, quando ela diz: eu achava que não precisava vigiar o pensamento. Tipo assim, se pensar e não executar o que pensamos, não haveria problema, mas é o pensamento ruim que nos leva aos erros. Olha o que Kardec diz. Esse pai, ele era uma pessoa boa, ele era estimado na sociedade. Mas o que acontece? Quando o filho dele foi sorteado para o serviço militar, ele começou a pensar, numa maneira, seja lá qual for maneira, de evitar que o filho fosse. Então, esse pensamento atraiu, né, nossos irmãozinhos menos infelizes, mais infelizes, equivocados, que lançaram a ideia, tem uma maneira de você evitar que ele vá. A lei diz que se o filho for filho único, ele não precisará ir para a guerra. E foi aí, primeiro ele pensou, e como nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, né, essas formas pensamento se materializaram. Ele criou uma forma pensamento, né? Primeiro veio o pensamento para depois vir a ação. Por isso que é tão importante a vigília, e a vigília sobre o pensamento, né? Assim, eu não sei se eu... Muito pertinente. É isso que eu entendo do comentário dela, né? Muito pertinente a sua colocação, meu amigo Guilardo. Eu até lhe agradeço, porque você já entrou na pergunta da nossa irmã e já respondeu essa pergunta. Exatamente. Então é isso, Ceissa, minha irmã Ceissa Mendonça, nossa irmã Ceissa Mendonça. Realmente, tudo que acontece de errado na nossa vida, né, e que surge da nossa vontade, surge primeiro no nosso pensamento. O pensamento na verdade, o início das ações. Nenhuma ação acontece sem que a gente pense antes. Mesmo aquelas ações que a gente acha que não pensou, a gente pensou. E decidiu, só que rapidamente, imediatamente. Sem contar, né, Alexandre, sem contar, né, que o pensamento, ele é a linguagem que eu me comunico com a espiritualidade, né? O Wi-Fi de vida que eu me comunico. Exatamente. Com um ou com outro. De acordo com o pensamento, tem aqueles que vão se comunicar comigo, né? E como muito bem disse o nosso irmão Guilardo, quando a gente pensa, a gente emite, né, esse pensamento no mundo das coisas. Então, o que acontece? O nosso pensamento toma uma forma. É o que os espíritos e a espiritualidade nos fala de formas de pensamento. Né? Então, o que são essas formas de pensamento? São exatamente as formas materializadas do nosso pensamento. É assim que muitos espíritos conseguem ler o nosso pensamento. Porque a gente pensa e emite ele toma uma forma, e alguns espíritos conseguem ter acesso a essa forma de pensamento, conseguem ver o que a gente está pensando. Né? Então, meus irmãos e irmãs, essas formas de pensamento, elas são algo muito complicado, porque elas atraem aqueles que têm aquele pensamento, vamos dizer assim, desequilibrado que a gente está emitindo. Então, assim, a gente vai atraindo para o nosso lado, como disse Guilardo, né, más companhias, espíritos que vibram naquele mesmo pensamento, espíritos que vão tentar nos incutir ideias, mas lembrando, Guilardo, que nós temos livre-arbítrio, né? Essas ideias nos chegam, mas assimilá-las
ou repulsá-las, depende de nós, né? Depende de nós e do nosso esforço, muitas vezes, para vencer. Por isso é importante vigiar, não é? Por isso é importante vigiar, para que eu possa justamente recusar aquelas que me serão desfavoráveis, né? Perfeitamente. Por isso que é importantíssimo vigiar o pensamento. Isso mesmo. Mas... Pode falar. Cristina? Pois não, Cristina? Pode falar, querida. Sim, vigiar sempre o pensamento, porque quando nos descuidamos e pensamos coisas dessa forma, damos vazão à nossa mente a pensar essas coisas, os espíritos realmente que estão por aí vagando ou que, de repente, busca uma vítima para se aproximar, eles realmente nos encontram e inspiram muito mais e colaboram muito mais para que a gente possa realmente piorar a nossa situação. Então, não só nesse sentido, quando você tem um pensamento negativo, mas também é através dos pensamentos que os nossos inimigos espirituais, de repente, o que chamamos de obsessores, também nos encontram, nos localizam, pela forma como nós pensamos, como nós emitimos. E existe até uma mensagem aqui, né, no livro Céu e Inferno, onde um espírito diz, ele pensou que se escondia, ele está vestido no corpo de mulher, mas nós o localizamos. E de que forma ele localiza? Pelos pensamentos e pelas ações. Então, você pode estar transvestido com outra aparência, em outro país, em outra cidade, mas os espíritos nos localizam dessa forma. E no livro dos espíritos, ele falando sobre o texto, né, que esse pai cometeu suicídio para livrar a vida do filho, nós vemos que, de uma certa forma, quem garante a ele que o filho iria morrer na guerra? Que certeza ele poderia ter disso? Então, ele confiou mais nas coisas do mundo do que em Deus, porque poderia não acontecer o filho ir para a guerra e voltar, mas o medo de perder o filho único, a amargura de não conseguir suportar perder o filho único, ou trazer também esse sofrimento para a mãe, ele decidiu sozinho e cometeu o suicídio para livrar o filho. Não confiou em Deus que talvez esse filho nem viesse a ir para a guerra, tivesse algum problema e nem fosse para a guerra, ou talvez fosse para a guerra e voltasse intacto. Então, não confiou. Mas no livro dos Espíritos, na pergunta 951, diz o seguinte, Kardec pergunta para os Espíritos, não é, algumas vezes, meritório o sacrifício da vida, quando tem por objetivo salvar a vida de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? E os espíritos respondem, isto é sublime, conforme a intenção. E, em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer, se estiver manchado pelo orgulho. O sacrifício só é meritório quando feito com desinteresse. Algumas vezes, no entanto, aquele que o pratica é movido por segundas intenções, o que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Então, os Espíritos nos respondem que o sacrifício que eu faço por alguém, de repente eu arrisco a minha vida para salvar alguém, como um exemplo que Guilherme colocou em um outro momento. Tem uma pessoa se afogando e eu vejo que ela está se afogando e eu me atiro no mar tentando salvá-la. Consigo, talvez, e morro nessa tentativa. Então, é um sacrifício, é um suicídio que eu cometi, sim, mas não vai ser visto aos olhos de Deus como um suicídio, porque eu fui na intenção de salvar alguém. Eu não busquei o interesse próprio. Eu quero me matar, eu vou aproveitar essa situação para
para ter um resultado. Não, a minha intenção era puramente salvar aquele que se afogava, e de repente eu não tive sucesso. É diferente de quando a gente faz visando o interesse. Então, dessa forma, o suicídio nunca vai ser bem visto aos olhos de Deus. Mas no próprio livro dos Espíritos diz que as consequências de um suicídio são diversas, mas não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar, o desapontamento. Porque Exatamente. todas as que se comete um suicídio, a dor, a aflição, a angústia, você tenta se livrar do problema, você tenta sair daquela situação, mas o desapontamento é grande quando você descobre que só saiu do corpo físico, continua vivo e vai enfrentar umas consequências muito mais graves agora. Agora, seguindo aqui com a história que a gente vai contar hoje aqui, que é a história que Kardec já nos anunciou, é bem diferente do sacrifício dito lá no Livro dos Espíritos, tá? Aqui Kardec catalogou entre os suicidas. Por quê? Porque, embora o motivo fosse altruístico, ele estava restrito ao filho. Eu estou aqui preocupado com meu filho. É uma espécie de orgulho, Então, ele fez por orgulho familiar. Eu quero manter meu filho longe da guerra, né? Ou seja, os filhos de todos os outros podem ir para a guerra, o meu não, vai ficar aqui. E para isso eu vou sacrificar a minha vida para ele entrar num dispositivo da lei e poder se livrar dessa guerra. Então, o que é que nós temos aí? Aquilo que Cristina estava falando. Ele não tem certeza se o filho vai morrer na guerra, se o filho vai sair um herói da guerra, se o filho, né, vai para a guerra e não vai passar nenhuma situação de perigo, porque todas essas situações podem acontecer em uma guerra. Né? Todas essas situações podem acontecer em uma guerra. Agora, o que nós temos aqui é o típico suicídio, só que um suicídio que não é igual àquele suicídio, vamos dizer assim, e é nisso que a gente tem que tratar esse assunto de hoje, Guilardo, Cristina. O suicídio que nós estamos tratando hoje não é aquele suicídio clássico, onde a pessoa se mata para fugir dos problemas da vida. Não é isso. Eu não suporto a situação de estar em penúria financeira, porque eu era rico e hoje não tenho mais nada. É muito diferente de você dispor da própria vida para tentar ajudar um filho a não ir para a guerra. É muito diferente. Então, as consequências desse suicídio são diferentes. A gente sabe que o suicídio é um ato que traz para o suicida muitas consequências ruins no mundo espiritual. Ele sofre muito e esse sofrimento é pedagógico. É necessário para que ele possa valorizar a vida, tá? Então, é necessário se deixar que o sofrimento até se agudize um pouco mais. Ele se torna mais agudo. Mas, em contrapartida, tem um objetivo. É o objetivo de corrigir o sujeito e fazer com que ele passe a valorizar a vida, que é o bem maior que Deus coloca em nossas mãos. Né? Porque vem para nos fazer progredir espiritualmente. Então, o que é que acontece? Nós estamos diante de um caso de alguém que, tentando ajudar o filho, se mata. Então, o que é que a gente vai encontrar no mundo espiritual? Vamos ver aqui, eu acho que Guilardo queria falar alguma coisa, Guilardo, sobre o que Cristina comentou? Não, exatamente, só também para aproveitar e dizer que ela apontou esse exemplo do sacrifício, que eu tinha comentado, e essa semana até parece que, assim, sei lá, foi uma espécie de coisa do futuro, porque essa semana no Brasil, porque as coisas não são divulgadas, né? Quando tem um suicídio, saem todos, assim, um artista famoso comete um suicídio, muita gente comenta, né? Sai em redes sociais. Mas essa semana, Alexandre, uma pessoa aqui no Brasil, eu não sei aonde foi, mas houve um acidente e uma pessoa lançou-se na água e conseguiu salvar, ou foi 5 ou foi 6 pessoas, e acabou morrendo no final, talvez pelo cansaço. Só para ilustrar, né? Sim, exatamente. Eu tinha até visto isso, né? Olha, a nossa irmã Graça Cunha, e temos outras pessoas aqui também interagindo com a gente. Olha, Rilá Carvalho chegou entre nós.
Eu acho que o filho da nossa irmã Cristina apareceu aqui entre nós, olha. Anderson, Sim, é seu Anderson, filho, Cristina? isso mesmo. Olha ele aí, ó. Meu filho Anderson, bom dia. Seja E o bem-vindo. nosso sobrinho, né, Alexandre? Nosso sobrinho, podemos dizer assim, né? Filho de nossa irmã. Oh, tá certo, eu deixo. E aí nós temos aqui a nossa irmã Graça Cunha, que diz o seguinte, ó, somos como uma torre a emanar vibrações e os espíritos como um radar. Então devemos estarmos atentos ao tipo de pensamento que estamos emanando, porque dessas situações surgem as sintonias. Exatamente, minha irmã. Lembrando que nossa irmã Graça Cunha nos traz uma contribuição maravilhosa. A nossa irmã é da área aí da psicologia, então ela tem muito o que nos ensinar. Então, seguindo aqui, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo, nós temos aqui uma evocação, o Espírito São Luís, né, que diz aqui, ó, podereis dizer-nos se é possível evocar o Espírito a que vimos de nos referir? Aí o Espírito São Luís responde, sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. Então, vamos falar sobre isso também, viu? As comunicações mediúnicas trazem alívio para os nossos irmãos, né, sofredores que desencarnaram através do suicídio. Depois vamos falar por quê, viu? Guilar, Cristina, vocês comentam sobre isso. Mas vamos seguir. A evocação foi feita e o espírito vem e responde a essa evocação. Ó, obrigado. Sofro muito, mas é justo. Contudo, ele me perdoará. E vem um comentário de Kardec, que diz o seguinte, o espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para. E procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. Então, ele não conseguiu escrever a palavra Deus. Olha só, Kardec, observando toda a comunicação, né, nos traz essa informação. Então, depois da evocação, diz o Espírito, ó, obrigado, sofro muito, mas reticências. Passou um tempo, né? Depois disse, é justo. Contudo, ele me perdoará. Então, ele quis escrever a palavra Deus, não conseguiu. Por que isso, meus irmãos e irmãs? Primeiro, é bom que a gente saiba, o suicídio é um ato contra a lei de Deus. E todos nós sabemos disso. Sendo espírita ou não sendo espírita. Por quê? Porque o espírito tem intuição dessas coisas. Tá? Então, no momento em que ele se mata, no mundo espiritual, ele toma consciência do que fez e ele sabe que cometeu um grave crime contra a lei de Deus. Então, às vezes, ele fica constrangido diante de Deus. Mas isso é uma grande bobagem. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai misericordioso. E como disse Jesus, né? Qual é o pai que você, né, pedindo um pão, vai dar uma pedra? Né? Pedindo uma ajuda, ele vai lhe dar uma serpente, né? Se a gente, que é de carne e osso, imperfeito, faz pelos nossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial, o que não fará por nós. Então, não é necessário a vergonha de Deus. É necessário que a gente se arrependa sinceramente e peça a Ele perdão pelos nossos atos, porque a partir daí Ele começa a nos ajudar no recomeço. E isso é que é importante. Cristina Guilardo. Alexandre, eu gostaria até também de dizer o seguinte, olha, o desespero dele que ele teve por não ter confiado na providência divina quando o filho dele foi sorteado para a guerra, né? A gente entende a situação de pai e tudo, como é difícil a situação dele também, né? Não estou condenando, não estou... Só a Deus cabe julgar. Mas, assim, muitas vezes a gente tem que, mesmo nesses momentos assim, confiar, né, Alexandre? Que a espiritualidade nos ensina, confiar na providência divina. Porque ele não sabe, todos nós temos uma programação. Não é? A missão do filho dele poderia estar exatamente na guerra. Poderia ser exatamente nesse local, nesse ambiente, que ele iria sobressair-se e iria evoluir.
Essa semana eu terminei de ler um livro que ele é o contrário desse aí. Né? Um livro de Leon Denis que conta a história de Joana d'Arc. Né? Então, a espiritualidade amiga, as vozes começam a dizer a ela que ela tem que ir para a guerra. Aí o que ela faz? Ela sai de madrugada escondida, né, dos pais, ela não se despede, porque sabia que se fosse contar para onde ela iria, ele não iria deixar. E Joana d'Arc, indo para a guerra, que não era comum mulher ir para a guerra, e principalmente da idade dela, ela conseguiu libertar a França e acabar com uma guerra de mais de 100 anos, em torno de 100 anos. E preparou, talvez, Alexandre, também a chegada para Kardec, que talvez se não tivesse sido o sacrifício de Joana d'Arc, a grande obra de Joana d'Arc, a espiritualidade não tivesse conseguido implantar o espiritismo através de Kardec no ano de 1855, 65, né? Foi a luta de Joana indo para uma guerra, né? Mostrar o exemplo da guerra, né, Alexandre? Então a gente tem que confiar mesmo nesses momentos mais difíceis. Né? Muito bem, Guilardo. Muito pertinente a sua observação, meu irmão. Dando seguimento aqui ao nosso estudo do caso do pai e o conscrito, nós temos a segunda pergunta que é feita aqui, ó. Kardec pergunta a ele, né? Aliás, se dirige a ele e diz o seguinte: tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixaste de escrever. A palavra Deus, né? Que ele supõe naquele momento. E o Espírito responde: sou indigno de escrevê-la. Então, veja só, ele realmente, né, reconhece o ato que cometeu, ele reconhece o erro do seu ato, e seguindo, Kardec diz: dissestes que sofreis. Compreendeis que fizeste muito mal em vos suicidar, mas o motivo que vos acarretou a esse ato não provocou qualquer indulgência? E o Espírito responde: a punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. Então ele tem a consciência, olha só, Guilardo, olha só, aqui é importante a gente fazer uma observação, Guilardo, Cristina, meu amigo e minha amiga ouvinte. É muito comum nos casos de suicídio, nas comunicações dos suicidas, eles deixarem claro que não logram o fim dos seus sofrimentos, ou seja, eles acham que aquele sofrimento vai ser eterno. E isso faz parte, vamos dizer assim, entre aspas, da punição, né? Pelo ato que cometeu, né? Ele fica, durante um tempo, achando que aquelas consequências do seu ato serão eternas. E isso é um motivo de muita aflição para os irmãos suicidas. De muita aflição. Então, no momento em que ele diz para a gente: o meu sofrimento vai ser menos longo, ele já tem consciência disso, ou seja, ele sabe que diante do que cometeu, consequências ruins vão continuar acontecendo com ele durante um bom tempo. Mas ele sabe que vai ter um termo, que vai ter um fim. E isso já é uma grande, vamos dizer assim, um grande alívio na cabeça de quem comete um ato desse. Guilardo, Cristina. Seguindo adiante, se os irmãos não tiverem o que comentar nesse ponto, nós vamos seguir adiante. Aí diz aqui o seguinte, olha, na questão de número 4, podereis descrever-nos essa punição? E ele responde: sofro duplamente, na alma e no corpo, e sofro neste último, conquanto o não possua, como sofre o operado, a falta de um membro amputado. Olha que coisa interessante que nós temos aqui. A ressonância, o fenômeno da ressonância. O que é isso? Você se vai pelo suicídio, você tinha um tempo ainda para viver. Esse tempo estava marcado no teu, vamos dizer assim, no teu planejamento reencarnatório. Então, se você deliberadamente resolve, né, dar cabo da própria vida e tornar a vida orgânica, material, impossível, esse tempo, geralmente, é um tempo onde está mais propício a ver esse fenômeno da ressonância. Por quê? Porque você ainda vai estar ligado ao corpo material, mesmo sem ter condições de conviver com aquele corpo. Então, você sente as consequências, muitas vezes, do que ocorreria no corpo material. E isso é uma espécie de punição, entre aspas, pelo ato que você faz. Né? É algo que é como se a vida tivesse naquele momento mostrando para você: olha,
A tua irresponsabilidade fez com que você perdesse a possibilidade de estar utilizando o corpo para o teu benefício e o teu crescimento espiritual. Mas agora você está sofrendo as consequências disso. Guilardo, Cristina. O microfone, Cristina, o som. É isso mesmo, ele coloca que sofre, né, no corpo, como um membro amputado, quer dizer, mesmo ele não tendo mais o corpo físico, mas ainda ele sente isso porque tirou a vida antes do tempo determinado pela lei de Deus. E isso a gente vê em diversas outras situações de suicídio. Muitas vezes o próprio Espírito descreve que sente o corpo sendo corroído pelos vermes, e por essa situação, por ter antecipado a sua morte do tempo que realmente estava descrito para ele. Nós sabemos que o sofrimento do espírito é grande com relação a isso. Não é isso, Guilherme? Exatamente, Cristina. E é natural, não é, Alexandre, que ele sinta ainda essa ressonância, esse reflexo, tipo, no corpo material, porque as causas que o levaram a cometer esse ato foram causas puramente materiais, né? Então, ele queria preservar o filho, né, como se fosse dele, como se não fosse uma criatura divina, como se ele não tivesse. Então, não, eu vou preservar, foi uma causa totalmente material. E, de acordo com a causa, é natural que ele fique também sentindo os reflexos no corpo material. Exatamente, meu amigo Guilardo. Seguindo adiante, para a gente poder adiantar aqui ainda algumas perguntas que Kardec faz e as respostas do irmão que cometeu suicídio para evitar que seu filho fosse para a guerra, nós temos aqui o seguinte, olha, na questão do número 5, Kardec pergunta: a realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a isenção do vosso filho, ou concorreram para ele outras razões? Então, Kardec queria saber se aquele espírito levou em consideração o suicídio apenas a questão do filho dele, ou se tinha outras razões por trás. E ele responde o seguinte: fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Aquilo que disse Guilardo no começo aqui para gente, né? Mal inspirado, recebendo até algumas, vamos dizer assim, algumas sugestões ruins, né? Mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. Então, a pena dele será abreviada. Ele está o tempo inteiro deixando claro isso para a gente, né? Que a pena dele será abreviada. Na questão de número 6, Kardec pergunta: podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? E ele diz: não lhes entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. Aquilo que a gente já havia comentado lá atrás, né, Guilardo, Cristina? E seguindo adiante... Pois não, Cristina? Porque todas as religiões, uma grande parte, né, não vou dizer todas, mas uma parte da religião nos orienta que o suicídio não tem salvação. Se você cometeu suicídio, a alma está condenada ao inferno para sempre. E nós sabemos, o Espiritismo nos orienta que não é bem assim. É uma pena grave, mas que tudo tem um fim, nada é para sempre. Então, ele coloca aqui: eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas eu tenho certeza de que existe um tempo determinado e o que é um alívio e uma esperança para ele. Exatamente, Cristina. E a gente até tinha exemplo, falado... né, Alexandre? Um exemplo de Valdo, né, que perdeu uma irmã, e apesar da mãe dele, né, ser da igreja, ser de dentro da igreja, não conseguiu nem que ela tivesse o alívio para a mãe, para a família, de uma missa de corpo presente. Não, ele cometeu suicídio. As pessoas, eles tinham que ser enterrados até num canto separado do cemitério, porque não eram dignos, né? Já pensou o equívoco, né, Alexandre, das pessoas, a ignorância, né? Que só a Deus cabe julgar, né? Cada caso é um caso, só ele é quem vai saber se ele realmente errou, se não errou, e se no último momento, como ele diz, né, até mesmo ele se arrependeu, né, antes de perder a vida totalmente, se não houve ali um lampejo de um arrependimento, né? Então, eu acho tão cruel assim esse tipo de pensamento, né?
Exatamente. E outra coisa, nossa irmã Graça Cunha faz aqui um comentário muito interessante. Enquanto a gente estava comentando aqui que ele tinha um tempo ainda, né? E que ele resolveu deliberadamente se desfazer da vida, ela pergunta então as sensações de dor e sofrimento ficam sendo sentidas até a consumação do tempo planejado e do fluido vital? Então vamos parar por aqui a primeira parte da pergunta dela. A resposta é positivamente. Normalmente é isso que acontece, minha irmã. Normalmente. Agora, como tudo na lei de Deus, né, tem os agravantes e os atenuantes, tá? E aí ele diz aqui, ó, tendo assim somente o amparo dos bons espíritos, não o resgate, aí é onde entra a segunda parte da pergunta dela e a gente diz, às vezes o resgate pode acontecer antes, tá? Basta aquele espírito merecer isso. Então ele pode, enquanto ele está nessa expiação, porque isso é uma espécie de expiação, viu? É preciso que a gente deixe claro, isso é uma espécie de expiação pelo ato que ele cometeu, ou seja, o suicídio traz uma expiação imediata e depois expiações secundárias. A expiação imediata é essa, minha irmã. Ele fica nessa agonia durante esse tempo que seria para ele estar encarnado. Agora, isso pode se antecipar. Por quê? Depende de quê? Depende da intenção do suicídio, depende da conduta do suicida. Né? Porque o suicida, nós temos que orar muito pelos nossos irmãos e irmãs suicidas, meus irmãos, que se foram pelo ato do suicídio. Por quê? Porque ele precisa muito desse reforço moral daqueles que amam ele, que pedem por ele. Porque é comum no suicídio você entrar numa autopunição tão grande pelo arrependimento do que você fez, que você fica durante muitos e muitos anos, muitas vezes, murmurando aquilo que você fez, revivendo, sofrendo, vivendo naquele mundo do suicídio. Você cria um mundo do suicídio para você, né? E você dificilmente sai dele. Às vezes é necessário reencarnações, né? Em caráter de urgência, para poder quebrar essa cristalização de pensamento no ato do suicídio. Então, é preciso muito ato de amor ao próximo, diante de um caso de suicídio. Se soubermos de alguém que se foi por um ato desse, nunca vamos esquecer de pedir por essa pessoa, de orar por ela. Por quê? Porque aí a gente pode deixar esse espírito com as nossas orações mais fortalecido, para que ele possa vencer essa apatia do sofrimento de ter feito isso contra si mesmo e contra a lei de Deus, e passar para a segunda etapa, que é se dispor a reparar o que fez. Né? E para chegar nessa etapa, às vezes demora muito. Aí a gente tem que ajudar ele ou ela, nesse sentido, transmitindo os bons fluidos, pedindo a Deus que ajude essa pessoa a despertar, a começar a reparar o mal que fez, porque aí começa a se vislumbrar para ele ou para ela, né, uma segunda oportunidade, uma nova reencarnação. E de repente surge no mundo, né, uma criancinha trazendo novos ares e novas oportunidades e novas esperanças. Não é, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina? E a isso, Alexandre, eu gostaria só de acrescentar também, ainda ao comentário de nossa irmã Graça, o seguinte, é porque esse momento do resgate, eu acho que ele não está totalmente assim. Eu sei que, normalmente, como você disse, está até no livro dos Espíritos, né? É de acordo com o tempo que eu teria que viver na Terra, durariam esse sofrimento. Mas acontece também que, às vezes, ele se estende, ele vai além, não é? Porque pode ser antecipado como pode ir mais além. Na minha interpretação, no meu entendimento, é porque também o espírito ele precisa estar preparado para o socorro. Não é? A gente tem em mente o caso de André Luiz. Né? Ele ficou 8 anos. Por que ele não ficou 10, ou ficou 7, ou ficou 6? É porque ele ainda não estava preparado para o socorro, ele não iria compreender o socorro, não iria aceitar. Então, a espiritualidade ela sabe exatamente o momento exato. Não, pronto, ele aqui, a gente pode resgatar, a gente pode iniciar um processo de reabilitação que ele vai compreender, ele vai aceitar, tal qual aconteceu com o André Luiz. Exatamente, meu amigo. E olha, nós temos aí um comentário da nossa irmã Gil Teres, ela diz o seguinte, ó, todas as escolhas têm consequências. O que teve a ilusória intenção de salvar pode, através da revolta, pôr a perder a encarnação daquele que ficou. Não sabemos as consequências dessa dor.
muito pertinente o que colocou a nossa irmã Gilderes. Isso eu gostaria de... Pois não, Cristina? Pode falar, minha irmã. Eu gostaria de falar sobre essa colocação de Gil. Tem uma psicóloga que escreveu um livro, inclusive, porque ela é psicóloga e o pai dela cometeu suicídio. E ela comenta no livro que para aquele que fica, para a família enlutada, para os filhos, ficam muitas perguntas, muitas perguntas. Por que ele fez isso comigo? O que foi que eu fiz para merecer isso? Por que eu não percebi? Por que ele não me deu nenhum sinal? Eu deveria ter sentido, ele deveria ter falado comigo, eu não fui importante na vida dele. Então, ela diz que ficou muitos questionamentos. E uma das coisas que ela mais sentiu é o abandono das pessoas com relação a isso. Porque quando se morre de uma doença, de uma situação, todo mundo chega perto, abraça, pergunta, dá força. Mas, no caso de um suicídio, as pessoas evitam tocar no assunto, evitam perguntar, é como se fosse uma coisa, um mal tão grande que é proibido se tocar no assunto. Então, as pessoas não perguntavam como eles estavam, o que estava acontecendo. Era como se aquilo ali aconteceu e ficou congelado naquele tempo, sem respostas, sem a atenção dos amigos, dos parentes. Ninguém ousava tocar no assunto. Então, ela descreve no livro também isso, porque, como o Gil colocou aqui, por a perder a encarnação daquele que ficou. Quer dizer, porque aqueles que ficam passam por uma dor, por uma aflição, por muitos questionamentos, por muitas interrogações. E ela também descreve no livro que, depois de muito pesquisar, de muito meditar sobre isso, ela disse, ele me deixou um sinal. Um dia ele me chamou para almoçar e disse, eu quero fazer uma conta conjunta com você. E ela perguntou o porquê, e ele disse que não, simplesmente porque eu quero, e não deu maiores explicações, e ela aceitou. Então, antes dele cometer o suicídio, ele transferiu tudo para ela. Então, depois, estudando, ela disse que uma das providências da pessoa que busca, que planeja, é deixar amparado financeiramente aqueles que vão ficar. Foi um dos sinais que ela encontrou. Mas nos leva a refletir, né, sobre todo esse momento, sobre todo esse tempo que nós estamos vivendo, que atenção a gente deve dar, não só àquele que está passando por isso, mas também à família daqueles que perderam um ente querido dessa forma. Não é isso? Perfeitamente. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final do programa, meus irmãos e irmãs. Infelizmente, o tempo passou rápido, mas nós vamos então, trazer para vocês só uma última leitura, que é a questão de número 10. Tá? Que aqui na questão número 10, Allan Kardec faz uma pergunta ao espírito de São Luís, que naquele momento era o mentor de toda aquela comunicação, né? E Kardec pergunta, podereis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? E o espírito de São Luís nos diz o seguinte, ó, este espírito sofre justamente, pois lhe faltou a confiança em Deus. Falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura, se não houvera, como atenuante, o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune, senão de acordo com as suas obras. E então a gente deixa aí essas reflexões de São Luís, essas reflexões finais, para que a gente possa, nesse momento, começar a encaminhar o encerramento do nosso programa. Mas antes, vamos ler aqui, olha, esse comentário da nossa irmã Graça Cunha. O fato de muitos evitar comentários com os enlutados deve ser bem compreendido, pois
pode ser uma forma de poupar sofrimento à família, como Deveria também ser também, eu acho. Como também forma de julgamento velado. Também como forma de julgamento velado. Então fica aí esse último comentário da nossa irmã Graça Cunha, e nós vamos agradecer a todos e todas que participaram do programa junto conosco, nosso irmão Francisco, nossa irmã Ceissa, nossa irmã Helena Botelho, nossa irmã Graça Cunha, nossa irmã Gil Teres, nossa irmã Alexandra. Eita, a mulherada está participando do programa com força. Nossa irmã Rilar Carvalho, nosso irmão Anderson, nosso irmão Jorge, olha, nossa cadeira cativa, chegou tarde, mas chegou, né, Jorge? Jorge, dando bom dia a todos nós, né? E assim, meus irmãos e irmãs, nós nos despedimos de todos vocês, agradecendo a participação, e vamos passar a palavra para a nossa irmã Cristina, que vai fazer a nossa prece final, mas antes, Guilardo quer se despedir aí, ó. Só dizer, antes da nossa prece, né, Alexandre, que o programa hoje foi um dos melhores programas que eu participei, pelo seguinte, pela participação dos nossos irmãos que estão interagindo conosco. Fica muito bom, né, Alexandre, com a participação deles, que nos próximos eles continuem participando assim, que é muito bom para a gente, fica assim, tipo uma conversa, um estudo, e todos nós aprendemos juntos, não é isso, Alexandre? É muito bom a participação, a gente se sente mais motivado, né, a estudar mais e né, para a gente comentar mais. Muito obrigado a todos, foi excelente, achei muito bom. Muito obrigado pela participação. Isso mesmo, Guilherme. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco e convidamos para a próxima sexta-feira estar aqui conosco. É sempre uma alegria muito grande saber que vocês estão aí do outro lado, nos ouvindo e fazendo perguntas. Mas quem fizer essas perguntas, faça essas perguntas para a Alexandre, porque muitas vezes a gente não sabe responder, mas a gente... Muito bem, Cristina, muito bem. A gente estuda para isso, né, Guilherme? A gente se esforça. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento de hoje, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, e a Jesus, nosso mestre amado e amigo de todas as horas. A nossa Mãe Maria de Nazaré, os nossos anjos guardiões, os nossos guias e protetores. E agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, por essa oportunidade, por mais um dia de vida aqui neste orbe terrestre, pelo programa dessa manhã, por esse trabalho, pelo contato com os nossos irmãos de caminhada, né? Agradecer a Deus pela nossa saúde, pela vida, pelo trabalho, pelo salário também, agradecer infinitamente por tudo. E rogar a Deus, Pai Todo-Poderoso, por todos aqueles que sofrem a dor da injustiça, a dor da ingratidão, a dor da perda de um ente querido, a dor, muitas vezes, da doença sem cura, por todos aqueles que sofrem de alguma forma no dia de hoje, que Deus, Pai Todo-Poderoso, possa iluminar a sua mente e o seu coração, para que eles possam ganhar força para vencer essa prova. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo. E que seja feito sempre segundo a vossa vontade. Um bom final de semana a todos, com todas as reflexões que foram aqui comentadas, e até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. Conforme diz Guilherme, já. Não sai daí, não. Convidar para já estarmos aqui todos juntos, né, novamente, na próxima sexta. Valeu, meus irmãos e irmãs. Até a próxima sexta, 8 horas da manhã. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.